Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à matéria de análise instrumental, agora abordando, introduzindo alguns métodos analíticos, algumas técnicas analíticas. Vamos começar, então, a falar sobre a espectrofotometria UV visível. Mas antes disso, vamos introduzir alguns aspectos importantes, né, principalmente de física, para entender o escopo, né, e a base, a fundamentação dessa técnica analítica muito utilizada nos laboratórios e uma técnica relativamente barata, ok? Então, agora vamos falar sobre a interação da radiação eletromagnética com a matéria. Vocês devem ter estudado lá em física, com certeza vocês estudaram isso, não sei se é física 4, física 3, é, como a radiação eletromagnética se comporta, o espectro eletromagnético, né? E outros assuntos ligados ao campo eletromagnético. Então, só para lembrar, né, a radiação eletromagnética é composta de um campo elétrico e um campo magnético ortogonais entre eles e que vibram, né, numa frequência extremamente alta. Isso vai depender, então, do tipo de radiação que você está lidando e com velocidade muito alta. No vácuo, a radiação magnética viaja, que é a luz, por exemplo, a 300 mil quilômetros por segundo. Próximo a isso, é 299,9 alguma coisa, mas aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ok? É definido, então, né, nesse campo eletromagnético, um comprimento de onda, chamado lambda, ou seja, pico a pico, você tem, então, um comprimento de onda, e associado a essa radiação você tem uma frequência, ok? Que é a taxa, né? Quantos pulsos, quantas ondas viajam por segundo. Então, a frequência é dada em hertz. Só para lembrar, o campo eletromagnético criado, né, por um fio condutor, quando passa a corrente elétrica a uma frequência de 60 Hz, né, é uma radiação extremamente baixa, né? 60 Hz, você considera, para a gente pode parecer rápido, né? 60 vezes por segundo, mas é uma frequência extremamente baixa do ponto de vista de campo eletromagnético gerado pela matéria. Então, a radiação magnética, eles estudaram que tem um princípio da dualidade, ora ele se comporta como partícula, ora como onda, né? Onda eletromagnética, tipo, a mesma teoria de ondas mecânicas se aplica a ondas eletromagnéticas. E os fenômenos também, né, como refração, dispersão, mais ou menos, mas difração, vários fenômenos eletromagnéticos, eles são aplicados às ondas mecânicas também, ok? Lembrar que o campo eletromagnético não é algo material, mas tem, pelo princípio da dualidade, característica corpuscular. Exemplo, o prêmio Nobel, né, em 1905, de Einstein, né, ele ganhou esse prêmio Nobel, não, você sabe que Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, mas sim por estudos relativos ao efeito fotoelétrico, ok? É uma questão política, né, na época lá na Inglaterra, né? Ele estava se despontando entre uma mente brilhante e tinha uma rivalidade lá com outro cientista inglês e para assim não ficar tão descontente, não ter essa intriga, essas brigas internas, aí eles consideram o prêmio Nobel não por uma teoria muito inovadora, que era a teoria da relatividade, né, bastante bombástica para a época, mas sim por um trabalho mais pontual, né, relativo ao efeito fotoelétrico. E no efeito fotoelétrico, ele assume que a radiação, a luz, ela é feita de partículas, né, de fótons. Tá bom? E são questões, então, teóricas, né, na física, estudo isso mais a fundo. O que é importante se saber é que como que é o comportamento desse campo eletromagnético, que se traduz, então, por luz, por radiação eletromagnética, e qual a interação dela com a matéria. E qual o proveito disso em relação à instrumentação, né? O que nós podemos fazer? Né? Que tipo de técnicas vão gerar a partir
dessa interação. É isso que importa para um químico analítico ligado mais à instrumentação analítica. Então, como eu falei, você tem que o caráter ondulatório da radiação eletromagnética, você define uma amplitude, que é a intensidade desse campo, o período, né, segundos, que qual é o tempo, né, que vai do início ao fim, né, de uma onda magnética, ok? Então, você tem um certo valor de segundos relativo a isso, ok? Se a onda tem comprimento muito curto, certamente o período é menor, né, do que uma onda mais longa. E se você também tem a chamada frequência, né, que é quantas ondas por segundo. Então, você tem 1 trilhão, 10 trilhões, quintilhões, valores muito rápidos de ondulações no mesmo segundo. Isso é dado então, por Hertz. E a velocidade, como eu falei, no vácuo, né, praticamente igual a 300 mil km por segundo da radiação eletromagnética. Existe uma célebre equação que vocês estudam também na física e já também lá no ensino médio, que a velocidade dessa radiação eletromagnética ela é igual à frequência Ni vezes comprimento de onda lambda. Okay? Então, o valor que eu te falado aqui é 299.692, né? Ok? Quilômetro por segundo. Aqui está convertido aqui em metro por segundo, então tem 10 elevado a 8. Ok. A frequência, pessoal, a partir da fonte, é um valor que não varia. A frequência, né, de um certo comprimento de onda, quando ela é emanada, quando ela é emitida pela fonte, ela continua, ok? O que nós vamos ver é que quando ela interage com a matéria, o comprimento de onda e a velocidade variam, tá bom? Mas a frequência não. A gente vai ver isso mais à frente. Existe também um termo chamado número de onda, que é muito usado para espectroscopia no infravermelho, né? E outras áreas da espectroscopia, que tem a ver com a energia. Lembrar que você tem uma forma, que você já tem estudado isso, que a energia de uma partícula é a constante de Planck vezes a frequência, né, dessa radiação, ou seja, Hν. Beleza? E observe que a frequência, você está vendo aqui, ó, a frequência, que é Ni, pode ser dada como velocidade V sobre o comprimento de onda. Tá? Ou seja, se a energia tem a ver com a frequência, e se a frequência é velocidade sobre comprimento de onda, então, se você agora simplesmente fazer o recíproco, né, do comprimento de onda, o inverso do comprimento de onda, isso aqui é uma unidade também de energia. E essa unidade de energia chama-se número de onda. Tá? Então, você pode ter energia de radiação eletromagnética multiplicando a constante de Planck pela frequência, ou você pode também pensar em outro parâmetro chamado número de onda, que é simplesmente o inverso do comprimento de onda, tá bom? Aí você vai expressar isso como centímetro menos 1. Se você expressar o comprimento de onda como centímetro, você vai ter, então, a energia associada a isso, a energia, né? A unidade dele será dada como centímetro a menos 1, tá? Em vez de por exemplo, constante de Planck vezes frequência. Okay? Aqui é dado em elétrons-volt, pode ser dado em joules, né? É uma unidade de energia, mais usual do SI. Mas também existe essa unidade centímetro-1, que é muito utilizada, por exemplo, na espectroscopia do infravermelho. Tá? O que é interessante, então, observar é o seguinte: se uma radiação é emanada de uma fonte, uma certa frequência, então a frequência ela se mantém. Né? É mais ou menos o seguinte: imagina que você tem fluxo de carro, né, chegando numa cidade, o carro ele anda velozmente, né, na estrada, ok? Ele tem uma velocidade maior. Quando ela entra na cidade, há congestionamento. Então você tem um afunilamento dos carros, né? Então o comprimento de onda diminui, a distância entre os carros diminui, beleza? Então, se você observar, se velocidade é Hν vezes lambda, e se o lambda está diminuindo, a velocidade está diminuindo. Ok?
Então, você tem uma interação com a matéria, fazendo com que a velocidade no meio aí se diminua, tá bom? Mantendo essa frequência. É isso que acontece. Então, você tem aqui no ar, né, uma certa frequência, um comprimento de onda mais longo, ok? Quando você, então, entra num meio sólido, por exemplo, o vidro, o que vai acontecer? Se a frequência Ni, aqui é velocidade, né? Aqui é velocidade, se a frequência Ni ela se mantém constante, e se o comprimento de onda no meio, né, sólido diminui, de 500, por exemplo, a 330 nanômetros, se isso aqui diminui, isso aqui é constante, então a velocidade também diminui, tá bom? Isso aqui diminui para manter o valor Ni constante, ok? Então, a velocidade no vácuo, né, que não tem matéria, é a máxima possível, que é 300 mil quilômetros, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E à medida que ele interage com a matéria, diminui a velocidade. Está bem claro? Isso são conceitos da física, você não deve esquecer. Como eu falei, então, a energia do fóton, daquela radiação magnética, ela corpuscular, porque se fala fóton, está pensando aquela onda que foi liberada, né? Tem a dualidade como fosse um fóton, né? Um quantum de energia. Ele é dado por HNI, a constante de Planck é dada aqui em Joule vezes segundo. O espectro eletromagnético é a coisa mais importante de entender, vocês veem isso muito no YouTube, né? Em várias figuras na internet, e tem várias figuras muito bonitas, né? Bem decorativas, né? Como essa daqui. Então, aqui você tem aqui uma escala de comprimento de onda, né? Tá em metros, na escala logarítmica, começando de 1 metro, né? Até valores muito pequenos, 10 a menos 14 metros. Então, só para lembrar, aqui você tem em 10 a menos 3, né? Você tem milímetro. Então, você tem aqui 10 a menos 6, você vai ter micrômetro, ok? Depois vai ter nanômetro, 10 a menos 9. Depois vai ter picômetro, 10 a menos 12, e assim sucessivamente. Ok? Então, as radiações com comprimento de onda menor, eles têm uma frequência maior. Ok? E nesse caso, se você tem altíssima frequência, você tem alta energia do fóton. Tá? Então, voltando à equação, né? Velocidade V é frequência vezes... Velocidade V é frequência vezes comprimento Ni vezes lambda. Se você está pensando em transmissão de fótons, né? No vácuo ou no ar, né, velocidade constante. Significa que se você diminui o comprimento de onda, a frequência aumenta. Beleza? Nesse caso aqui, né, você está pensando uma comparação de diversas frequências e, por consequência, aquelas radiação, aqueles fótons que têm menor comprimento de onda tem a maior frequência, como você está vendo aqui, né? Dá para você ver claramente que a onda é mais curta aqui na região dos raios gama, que é a radiação mais energética que existe em termos de radiação eletromagnética, tá bom? Eu não estou falando aqui de interação de partículas nucleares, não estou falando aqui de antimatéria, tá certo? Eu estou falando de radiação eletromagnética, que é um campo elétrico ortogonal a um campo magnético. Isso interage fortemente, né, com a matéria, com cátions, com íons, né, em geral, presentes na matéria, tá bom? Pessoal, então aqui você tem uma escala de frequência e aqui a escala de comprimento de onda. Então, em termos de frequência, vai de 1000 Hz, começando aqui, que é a região de rádio, né? Ok? Na verdade, o rádio AM é na fase de 1000 kHz, não é isso? 1000 kHz. Então, você está na fase de 10 a 6 Hz, né? A rádio FM 600 kHz, né? Então, está na fase aí de próxima a 10 entre 10,5 e 10 a 6. Isso que é a faixa de FAM. Né? Depois vem a faixa de FM por aqui, todos aqui são ondas de rádio. Aí depois vem micro-ondas, né? Micro-ondas começa lá para 1 GHz até 100 GHz, a região de micro-ondas. A gente vai ver uma transparência mais à frente. Você tem interação mais de polarizabilidade, né? Polarização da matéria.
é o acoplamento do campo eletromagnético com polos, né, positivos e negativos da matéria. É o exemplo da água, né, que se polariza, despolariza, despolariza, polariza e polariza em função desse campo eletromagnético variável. Com isso, gera um movimento, né, da molécula de orientação junto ao campo, e esse movimento faz com que haja colisão entre as partículas e daí calor, né? Por isso esquenta as coisas no micro-ondas. Depois você tem a região do infravermelho, desde o distante até o mais próximo, ok? Então, que vai de 100 microns até 1 micrômetros, tá bom? Em termos de escala de comprimento de onda. Aí tem uma pequena faixa estreita do visível, que o nosso olho, né, nosso olho consegue perceber, é a única parte que nós percebemos. Lembrar que tem alguns animais que conseguem ver no ultravioleta, como a cobra, por exemplo, não, a abelha, se não me engano, e a cobra consegue ver no infravermelho com outros animais noturnos também, né, consegue ver no infravermelho, que o olho humano não capta. Por outro lado, nós temos uma acuidade muito boa, né, para o visível, através das nossas células bastonetes, as bastonetes mais centrais, você tem uma altíssima resolução para cores, né? Nós conseguimos ver milhões de cores, tá? Muitos animais já não têm essa acuidade tão boa quanto o ser humano, mas por outro lado eles têm um espectro eletromagnético mais amplo, né? Eles conseguem andar no escuro, por exemplo, né? Captando radiações infravermelhas, ok? O visível, então, é uma parte muito estreita, que vai de 700 a 400 nanômetros. Depois você entra, então, na região do ultravioleta, né, que é o ultravioleta próximo e distante. Então, você começa aí 400 nanômetros, que é no azul, então, violeta, e vai até mais ou menos 200, 180 nanômetros, ok? Que é a radiação. Aí você divide isso em ultravioleta A, B, C, ok? Nas diversas faixas. O A é o mais próximo do visível, o B é o moderado e o C é o mais energético, né? É o mais nocivo, vamos dizer assim, na faixa de 180 nanômetros, ok? É uma radiação extremamente nociva, altamente ionizante, que é bloqueado pela atmosfera, né? Se não tivesse camada de ozônio, né, não teria vida também macroscópica nesse planeta, né? A evolução dos seres maiores, ela foi possível exatamente pela rearranjo da atmosfera da Terra, né? A formação de oxigênio pelas algas, né? Principalmente marinhas, as xenofícias, diversas algas que faziam fotossíntese, e esse acúmulo de oxigênio permitiu, né, através de fotólise, a geração de O3, que é a molécula de ozônio, né, que hoje é uma barreira para a radiação eletromagnética mais intensa. Lembrar que existe um equilíbrio fotolítico lá na atmosfera, que há, ao longo dos milhares, milhões de anos, mais ou menos uma concentração constante de ozônio, de oxigênio, nitrogênio, né, e outros gases na atmosfera. E por efeitos antrópicos, atualmente, né, você lembra, há 20 anos atrás, devido aos CFCs, você teve uma degradação muito acelerada da camada de ozônio, o que estava aumentando muito a incidência, né, de ultravioleta e daí câncer, né, e mortandade de diversas espécies. Tá, pessoal? Então, estou aqui também falando um pouquinho sobre meio ambiente, ambiental, porque tudo tem uma certa correlação. Então, aqui tem um exemplo aqui, né, nessa escala eletromagnética, né, o comprimento de onda abaixo do AM, né, vamos dizer assim, na ordem de 1000 Hz, né, são gigantescas, coisa de quilômetros de comprimento de onda. Aí vem a explicação, quando você entra no túnel, por que você pega melhor o AM do que o FM? Porque a radiação AM, ela tem comprimento de onda muito mais longo, então ela sofre menos interação e menos bloqueio, né, com a matéria na sua frente. Ela consegue contornar esse campo com uma amplitude mais ampla, ela consegue contornar o seu objeto e passar pelo objeto. Contudo, a radiação com comprimento de onda muito curtos, né, elas são muito direcionais. Né? Se qualquer partícula, qualquer coisinha ali na frente, ela vai ser bloqueada, porque ela tem uma frequência muito curta, né? Tá bem claro? E com isso ela interage facilmente com partículas pequenas. Então, por isso que o pôr do sol, né, e o alvorecer, né, do Sol, o crepúsculo e o alvorecer do Sol, né, principalmente, né, no pôr do Sol, que a atmosfera está mais suja, você fica amarelado, né, o céu, porque você tem uma difusão da luz mais para comprimento de ondas mais longos, que é o amarelo e vermelho. Fica o céu avermelhado, amarelado, entendeu?
Essa é a explicação, né? Chamado espalhamento, né? E no céu, ele é azul porque tem um espalhamento de Rayleigh. Espalhamento de Rayleigh, que é um tipo de espalhamento para micropartículas. Nesse caso, somente as partículas muito finas, principalmente cristais de gelo, muito finos, da ordem de 400 micrômetros, né, 300 micrômetros, nessa faixa de tamanho menor, que gera uma interação com a matéria presente, com o material coloidal presente na atmosfera. Microgotículas de água fazem com que o céu seja azul, devido a maior difusão no azul, né, de comprimento de onda menores, da ordem. Lembrar que 400 micrômetros, né, 400 micrômetros, não, desculpe, 400 nanômetros, né, na região de 400 nanômetros, ele equivale a 0,4 micrômetros, que é tamanho de partícula coloidal. Então, abaixo de 1 micrômetro, que equivale a 1000 nanômetros, né, você começa a ter interação, espalhamento com a radiação visível. E na atmosfera superior, no seu ápice, no seu zenite, você tem acúmulo de partículas muito mais finas. Essa espalhamento, então, essa interação, né, com a radiação eletromagnética acontecerá, então, com a presença de partículas muito mais finas, da ordem, então, de tipo 300 nanômetros, 400 nanômetros, né, 500 nanômetros, ou mutais mutantes 0,4, né, 0,3, 0,4, que são partículas muito finas e que se mantêm suspensas na atmosfera. Contudo, no horizonte, as partículas são maiores, elas são mais graúdas devido aos particulados, né, suspensão pelo vento, né, da própria matéria particulada do Sol, né, e processo antropogênico, fazendo com que, então, aí a difusão seja mais para o amarelo-vermelho. Tá bom? Então, aqui você tem uma escala aqui de comparativo, né, de comprimento de onda em relação a diversos objetos, a ponto de você, então, ter, já aqui na região do raio-x, a interação com átomos, né, e raios gamas com núcleo atômico. Ok? Então, o comprimento de onda é o critério primário, vamos dizer assim, para interagir, né, com a matéria. Comprimento de onda muito curtos, né, frequências muito altas, vão interagir primeiro com o núcleo, com os elétrons da camada interna, que são os raios X, né? Primeira camada, K, L, então você tem aqui retirada de elétrons dessas camadas mais interiores, e quando o elétron da camada superior, né, ocupa, né, aquele nível mais baixo, emite essa diferença de energia na forma de raios X. Depois você entra aqui na parte de ultravioleta, que já está no tamanho de bactéria, de vírus, né? Aí vem a questão do visível, né, que é na parte de 400 a 700 nanômetros, 750 nanômetros, que você pode considerar, então, partículas muito pequenas de poeira, algumas bactérias também, e assim vai aumentando, né, o tamanho comparativo com a matéria. Pessoal, lembrar que a atmosfera, ela é transparente nessa região aqui, ó, né, de 10 metros a 1 centímetro, ok? Ela tem uma certa transparência aqui, e também na região do visível. Por isso você vê nas coisas, nas estrelas, tudo, tá? Mas existem regiões aqui que tem um forte bloqueio, né? Devido às moléculas presentes, né? De CO, CO2, NOx, SOx, tá certo? Então, em geral, para ondas de rádio, AM e outros, você tem uma certa opacidade aqui, né? Ela não transmite 100%, né? As ondas de rádio, e também você tem aqui uma certa opacidade entre uma fração aqui do infravermelho, né? E micro-ondas, tá certo? E também opacidade, assim, um bloqueio, mais ainda na região aí de ondas muito curtas, como raio-x, raios gama, que interagem fortemente com as moléculas na atmosfera. Pessoal, daqui é outra coisa muito importante vocês saberem, que é o seguinte: como a radiação eletromagnética interage com a matéria, tá? Então, esse tipo de interação vai gerar técnicas diferentes, tá? Então, vamos lá, começar com, primeiro, mudança do spin, né, eletrônico. A energia associada à mudança de spin eletrônico é muito baixa, não há necessidade de grande energia. Então, você vai ter aqui, nesse comprimento de onda aqui, né, isso era onda de rádio, vamos fazer um comparativo aqui, ó, micro-ondas,
Exatamente. Aqui não é rádio, não. Aqui tá mesmo ressonância magnética nuclear. Você trabalha com energia extremamente baixa, ok? Observe que estão na faixa de 10 metros a 100 centímetros. São comprimentos de onda muito longos, ok? E ele tem força, tem energia suficiente apenas para interagir com o espinho eletrônico. Ele não tem energia para rodar a molécula, não tem energia para polarizar a molécula, não tem energia para vibrar a molécula. Ele só tem energia para mudar o espinho eletrônico da molécula, né? Isso aí gera técnica muito importante para estudo da estrutura de moléculas, né, de compostos, né, orgânicos e inorgânicos, que é a ressonância magnética nuclear, ok? Então, só voltando aqui, ó, comprimento de onda de 10 a 100 centímetros, né, está muito aqui, ó, muito próximo aqui, está em metros ali, deixa eu ver isso aqui está em centímetros, né, deixa eu ver, peraí. Aqui está em metros também, 10 a 100 centímetros. Tá? Então, daria 0, 1 metro a 10 metros, não é isso? Não, desculpa, 100 centímetros é 1 metro, de 1 metro a 10 metros. Então, na escala de comprimento de onda, se aqui é 10 a 2, aqui é 10, mais ou menos aqui, ó, de 1, aqui já é 100 metros, né? Nessa região aqui, você está na onda de rádio, tá vendo aqui, ó? Você está, então, a radiação na faixa de ondas de rádio, tá bom? Está entre a FM e também AM. Então, essas ondas mais de baixa energia e de comprimento mais longo, você pode, então, utilizá-la para fazer a rotação, mudando o spin eletrônico, por consequência, gera a técnica de ressonância magnética nuclear. Essa aqui é ressonância de spin eletrônico, ok? Que é uma técnica similar a essa daqui, mas aqui tem, eu acho que tem um acoplamento que dois elétrons, né? Você sabe que tem aquele multiplicidade, né, eletrônica dentro da teoria quântica, né? Quando um elétron interage com o outro, mas aqui essa parte mais de espectroscopia inorgânica, né? Eu praticamente não domino isso. Vamos lá. Quando você tem a mudando da orientação, né, da sua de polo, né, permanente ou de polo induzido lá na sua matéria, você tem então já na fase micro-ondas. Então, o que é um micro-ondas? Ele consegue mudar a orientação da molécula, porque geralmente elas são polares. Exemplo da molécula de água, você tem um centro de carga negativo, oxigênio, e dois centros de carga positivo dos hidrogênios. Né? Lembrar que a molécula de água ela não é isolada, ela forma também ponte de hidrogênios, né? Então, quando se acopla a uma radiação da ordem de micro-ondas, você orienta e desorienta. Você ordena as moléculas e desordena. E esse processo de ordenação e desordenação, né, você gera, então, polarização da molécula e, por consequência, choque entre as moléculas. E, com isso, você gera calor. Por isso que você usa micro-ondas, né, nessa faixa, por exemplo, de 1,3 GHz. Aí tem que ver no seu micro-ondas qual é a frequência, mas nessa faixa de alguns gigahertz, você então é capaz de orientar as moléculas polares, principalmente, e por consequência gerar a calor. O infravermelho já interage com mudanças, né, do estado quântico vibracional, né? Então você tem vários estados quânticos, se não me engano, J, que se chama na nomenclatura lá de mecânica quântica, baseado no tipo de vibração que pode ter. Então, são movimentos vibracionais, né? Você pode ter de tesoura, você pode ter estiramento, né, da ligação, né? Cisalhamento, tem vários tipos de interação quântica, né? E acoplamento de vários estados quânticos, gerando uma multiplicidade de estados, e com isso se gera transições vibracionais, tá bom? Então, a matéria interage no infravermelho, fazendo com que a molécula vibre mais. E vibração também gera calor, tá certo? No visível, pessoal, e no ultravioleta, agora você tem transição eletrônica, principalmente nas camadas de valência, né? O próximo às camadas de valência. Então, você tem aqui uma molécula com 2 centros de cargas, né? 2 núcleos, e você pode ter um orbital molecular, né? Cujo elétron pertence a um orbital, não mais átomo, mas em toda daquela molécula global. E você tem uma transição eletrônica, tá bom? O raio-x, pessoal,
essa transição é feita mais a nível de átomo, né? Você tem mais no núcleo, próximo ao núcleo de átomo, são as primeiras camadas daquele átomo, tá bom? E não nos elétrons de valência, né, daquela molécula. Você pensa mais em transições atômicas mesmo, né, dos núcleos, das camadas mais internas de cada átomo. Lembrar que a energia ela é quantizada. Então, como as camadas, né, e os orbitais, elas têm energia associada, então você tem um gap eletrônico, você tem um gap de energia, né, um intervalo ao qual você pode fazer a transição. Lembrar, então, que a energia não é 100% contínua. Ela tem uma descontinuidade a nível atômico, que para maiores concentrações de energia, vamos dizer assim, ou devido ao somatório de N possibilidades de estados energéticos, quando você pensa em milhões, quintilhões de moléculas, aí você tem praticamente um contínuo de energia, porque embora a molécula individual ou o átomo individual tenha estados quantizados, mas se você pensa que outras moléculas também vão ter outros diversos estados possíveis, no final das contas você pode coalescer essa energia gerando um contínuo de energia, tá bom? E finalmente você tem a transição nuclear, né? Mudança da configuração do núcleo, né? E isso só acontece já na região do raio-x, né? Que é altamente energético. Então, transição nuclear vai gerar emissão de partículas alfa, que é o núcleo do hélio, né? Seria dois prótons, dois nêutrons, né? E esse seria o núcleo do hélio. Na verdade, o hélio tem, exatamente, né? Hidrogênio, hélio. O hélio tem dois prótons e ele, o hélio neutro, é dois nêutrons. Quando você, então, e por consequência, tem dois elétrons, tá? Então, quando você tira esses elétrons, tem um núcleo carregado, né? Ok? Com carga positiva, tendo apenas dois prótons e dois nêutrons. Esse é o núcleo do hélio, beleza? Então, a partícula alfa, que é o núcleo do hélio, pode ser emitida numa transição nuclear, né? E parte dessa energia do decaimento energético é feita através do raio-x, e também o betatron, que é a emissão do elétron nuclear, né? Que é chamado betatron, né? Ou negatron, também é usado, ok? Existe, lógico, outras partículas nucleares, uma delas é o positron, que seria o elétron positivo, né? O elétron nuclear positivo, como se fosse, ele tem exatamente a mesma massa, né, do elétron, somente com carga diferenciada, né? O elétron tem carga negativa e o outro tem carga positiva. Então, se um positron encontra com um elétron, ele vai gerar duas radiações gama opostas, se não me engano, da ordem de 0,5 MeVs, né? Milhões de elétron-volts. Ok. Pessoal, então, dependendo da interação com a matéria, você vai ter técnicas diferentes de análise. Vamos lá. Interação da radiação eletromagnética com a matéria. Você pode ter difração, transmissão, reflexão, espalhamento, polarização. São alguns fenômenos que nós citamos na aula passada, né? E certamente vocês já estudaram alguma coisa na física. A difração você usa, né, a lei de difração, há uma coalescência, né, de radiação eletromagnética, gerando interferência positiva e negativa. É o que acontece para a bolha de sabão, quando se joga gasolina na água, fica boiando, fica aqueles padrões de cores. Isso é o fenômeno da difração, né? Ou da interferência construtiva e destrutiva. Transmissão é o fenômeno físico, né? Está falando, você transmite para um corpo transparente, você transmite, ok? Então, a luz que atravessa uma janela que chega em seu olho, ela passou no vidro através do fenômeno da transmissão. Reflexão é o caso do espelho, né? A luz bate, né? E ele é refletido com o mesmo ângulo do ângulo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, reflexão, ok? Espalhamento, pessoal, é quando a superfície não é tão lisa, né? Você tem aí micro imperfeições, né? Você tem uma certa rugosidade na superfície e cada ângulo, né, da sua matéria gera um espelho diferente. Então, mesmo que a radiação chegue colimada, né, e coerente, você vai ter um espalhamento em diversas direções. Por quê? Porque a superfície na sua matéria não é exatamente a mesma, né? Você tem grânulos que espalham a radiação para um lado, depois reflete para o outro lado, reflete para o outro lado, e isso pode haver uma sobreposição, né, de energia, gerando um contínuo, né, que é o branco. Então, a superfície
muito porosa, né, ela tende para branco. Se você pegar um carvão, né, de uma fogueira, um carvão, né, vegetal, que é cor negra, mas se você começar a pulverizar ele, pulverizar, ele vai tender a ficar cinza. Né? Quanto mais fino, maior a superfície, mais ele consegue espalhar um pouco de radiação contínua que chega, que é a radiação do Sol, né, que é um contínuo, e com isso aquela superfície que antes absorvia 100% da radiação, daí a cor negra, agora consegue espalhar um pouco e começa a virar um tom mais de cinza, né? O que significa que está havendo um certo espalhamento da radiação, tá bom? Polarização, pessoal, tem a ver com a interação, né, do campo, né, o sítio de carga de uma certa matéria, o sítio de carga positiva ou negativa de uma certa matéria, com o campo eletromagnético que circula para aquela matéria, tá? Então, uma lente é polarizada, né, daí você tem o chamado polarizador, quando ele é capaz de bloquear, né, o campo elétrico dessa radiação ou o campo magnético devido ao plano, né, de polarização. Se ele coincidir aquela vibração daquele campo eletromagnético com o plano, né, onde na molécula tem as cargas, você bloqueia, você diminui aquela incidência de radiação naquela direção. Então, o polarizador é capaz de você rodando ele, você aumentar a transmissão da luz ou diminuir a transmissão da luz, por um efeito chamado polarização, né? E que nada mais é que a interação do campo eletromagnético da fonte, né, com o centro de cargas, né, positivas e negativas da sua matéria. Pessoal, o que nós usamos em termos mais assim na parte analítica, em termos de radiação magnética? Desses fenômenos todos que são estudados na física, o que nós mais usamos é a absorção e a emissão da radiação eletromagnética. Beleza? Então, você tem aqui a matéria que interage com HNI e gera um estado excitado. E esse elétron excitado, que foi para um gap eletrônico, né, um orbital de energia mais alto, ele, em um tempo muito rápido, menor, por exemplo, 10 a menos 8 segundos, aí você tem o fenômeno da fluorescência atômica. Essa radiação, então, essa diferença de energia é emitida na forma de radiação HNI, né, secundária. Então, você pode, através de um fóton de luz, excitar a matéria e depois ela desexcita, liberando, né, a radiação HNI ressonante ou uma parte daquele HNI, porque parte da energia pode ser perdida por vibração, né, rotação de molécula, né, vibração de molécula, tá bom? E com isso você pode ter, então, o uso tanto da emissão quanto da absorção para fazer medidas, quantificar a quantidade de um elemento numa certa amostra. Vamos falar, então, primeiro o que é emissão da radiação. Então, seja que uma fonte térmica, né, ou elétrica, né, uma energia química, não interessa o tipo de energia que você usa. Quando você excita a matéria, né, então elétrons são projetados em orbitais, né, de energia maior, como está aqui exemplificado por diagrama de energia. Então você tem aqui o elétron em estado fundamental, que pode sair, né, do estado eletrônico 0 para o estado eletrônico 1, ou pode sair para o 2. E aí existe agora vamos dizer assim, a relaxamento dessa energia, né, tentando voltar ao estado estável, né, ok? Então, o elétron, ele pode voltar para o estado eletrônico 1 ou até para o estado eletrônico 1, tá? Então, você tem aqui o decaimento de energia, ok? E gerando estados quânticos intermediários, tá? Então, como existem diversos estados eletrônicos, a transição pode ser feita entre várias possibilidades, né, de transição eletrônica, né, para vários estados eletrônicos inferiores, tá bom? Então, a energia seria a diferença, né? Por exemplo, aqui, ó, HNI 2 para 1. Você pode ter HNI 2, né, HNI 1, e assim assado, tá? Você tem várias possibilidades, né, de transição, do 2 para 0, do 1 para 0, do 2 para 1, e isso gera um espectro de linhas atômicas de emissão, tá bom?
Então, toda matéria, qualquer que seja o átomo, ele tem uma miríade de linhas espectrais de emissão. Até o hidrogênio, que é um átomo simples, só tem um elétron e um próton e um elétron, né? Mas aquele elétron do próton, enquanto está no estado atômico, ele pode ser excitado para um estado quântico mais alto, vários, na verdade, são vários estados quânticos, todos vazios. Já que só tem um elétron, né, na primeira camada, você pode mudar na mesma camada para outros orbitais, né, os subníveis, né, SPDF, ou você pode ser projetado para outras camadas superiores, né, K, L, M e assim vai. Essa transição desse elétron excitado, ele pode voltar para vários estados quânticos do átomo de hidrogênio. Por isso que gera uma miríade de linhas espectrais. Eu tive recentemente observando lá no ICP, né, eu contei pelo menos 15 linhas, né, disponíveis, possíveis, catalogadas do ICP-MS, do fabricante, para hidrogênio. Observe que é o elemento mais simples, né, que só tem um próton e um elétron. Então, quando você pega um ferro da vida, um urânio da vida, os elementos mais de transição, elementos mais complexos, com um número de massa maior, aí você tem centenas e centenas de linhas, né, de emissão. Bem complexa a separação dessa linha, mas isso é possível com um monocromador de altíssima resolução, que a gente vai ver mais à frente na TEC CP-OS. Absorção da radiação. Pessoal, aqui eu falei de emissão da radiação, né? Então, você tem uma fonte termal, você tem uma descarga elétrica que gera calor, ou uma energia química, uma reação química que gera também calor, né? E gera excitação de moléculas e de átomos na sua amostra, ok? Se a emissão é feita por uma molécula, você vai chamar de emissão molecular. Se a emissão é feita de átomos no estado gasoso, né? Você tem, então, emissão atômica. Exemplo, mercúrio, quando ele é aquecido, ou mesmo na temperatura ambiente, ele tem uma certa pressão de vapor. E você tem, a nível de ppb, né, uma concentração na fase gasosa de átomos de mercúrio. E, por consequência, você pode ter aí uma emissão. Se você aquecer essa matéria, né, você tem uma emissão de átomo de mercúrio. É o que acontece, por exemplo, na lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente, quando você aquece dois eletrodos, né, passando um campo eletromagnético ali, né, pelo fio, aqueles eletrodos, eles são aquecidos, né, você tem os filamentos, e esse aquecimento gera elétrons, que são atraídos pelo campo oposto, né, já que está circulando corrente elétrica, né? Você, então, gera uma população, né, de elétrons que migra de um eletrodo para outro eletrodo, né, enquanto o campo eletromagnético que circula no fio elétrico está variando a nível de 60 Hz. Antes você tem um start, né, ou um reator que propicia uma alta voltagem para gerar essa descarga inicial, né, ali naquela nuvem de gás de mercúrio. Você tem uma baixa pressão ali, a nível de alguns torr, né? Lembrar que o torr é 1 milímetro de mercúrio, que é 1 sobre 660 avos, né, da atmosfera, né? Considerando que uma atmosfera é 660 milímetros de mercúrio. Então, você tem uma pressão 600 vezes menor, né, ou umas 3... Depende, a pressão da lâmpada de fluorescente, ela certamente não é um torr, ela deve ter coisa de 10 torr, né, mas é baixa pressão, o que significa que seria 100 vezes menor do que a pressão atmosférica. É tanto que se você bater numa lâmpada, ela vai implodir, ela não explode, ela implode, né, por causa da pressão. A atmosfera empurra tudo aquilo para dentro, né, tem uma implosão para depois uma explosão. Então, conclusão, pessoal. Quando você tem aquele vapor de mercúrio, você tem uma gotinha de mercúrio na fluorescente, quando você tem a descarga elétrica, no primeiro momento você gera elétron, uma população de elétrons no filamento, que é atraído pelo outro filamento e migra. Quando ele migra pela matéria, ele encontra átomo de mercúrio, ele choca e gera a ionização do mercúrio. Esse mercúrio íon acopla-se ao campo eletromagnético e ele fica vibrando, né, para lá, para cá, 60 vezes por segundo. Tá? E essa vibração a 60 Hz dos átomos de mercúrio, que estão polarizados, já que você gerou cargas iniciais, você semeou cargas por um start, né, por uma tensão bem alta, acima de 1000 volts, e com isso, aqueles íons gerados, eles se acoplam ao campo eletromagnético e gera, então, um estado de colisão, né, atômica. E essa colisão atômica dos átomos de hidrogênio faz com que ela emita, então, linhas,
né, atômicas. Se você não tem aquele camada branca, né, na lâmpada fluorescente, eu tenho lâmpada de mercúrio, só de tubo de quartzo. Então, ela vai emitir as principais linhas, né, do átomo de mercúrio, que são quais? A linha 184 nanômetros, a linha 254 nanômetros, são várias linhas, tá? Mas essas duas são as mais usadas, por exemplo, na TecPVD, que eu trabalhei no meu pós-doutorado, né, com a geração fotoquímica de vapor, usando lâmpada de mercúrio. Então, o mercúrio, pessoal, é um clássico exemplo de emissão da radiação, tá bem? Absorção da radiação, agora é o contrário, você tem uma fonte primária, passa pela amostra e, passando da amostra, você tem uma potência transmitida. A relação entre potência de transmissão, né, o que sai da sua cubeta, o que sai da sua amostra, né, líquida, sólida ou gasosa, dividido, a potência transmitida, é o que sobra, né, quando atravessa o feixe aqui pela amostra, dividido pela potência inicial de radiação que chega na amostra, isso aqui vai ser chamado de transmitância. Então, se a transmitância é igual a 1, significa que P0 de entrada é igual a P0 de saída. Não houve absorção nenhuma da matéria. Ela transmitiu 100%. Tá? 100% em notação de números reais é 1. Transmitância 1 ou 100% é a mesma coisa. Significa que não houve absorção de radiação. Num dado comprimento de onda que você escolheu. Lembrar que cada comprimento de onda vai ter um tipo de interação com a matéria e vai ter uma absortividade diferenciada. A absortividade vai ser o valor, vamos dizer assim, normalizado, né, de absorvância sobre concentração. Tá? Então, isso aqui vai ter um parâmetro chamado de reabsortividade. Da mesma forma que medida de resistência, né? Por exemplo, o que é resistividade? Né? É uma medida unitária da resistência. É a resistência para um certo comprimento, sei lá, centímetro. Então, isso vai gerar uma certa resistividade, ok? Ou a resistência sobre unidade de volume, né? Então, você tem o que nós chamamos de resistividade. Assim vai condutividade, capacidade térmica, né? Por exemplo, você tem a condutividade térmica, você tem a capacidade térmica, né? Ou calor, que é QMC delta T. Então, esse Czinho aí seria a quantidade térmica, né? Que é um parâmetro intrínseco àquela matéria, àquela solução, àquela amostra, tá bom? Da mesma forma que você vai ter também uma absortividade intrínseca à matéria. Tem matérias que absorvem mais, tem matérias que absorvem menos. Então, a potência que transmite é função também, não só do comprimento do caminho óptico da amostra, que quanto maior esse caminho óptico, menos radiação passa, né? É óbvio que uma atmosfera muito pesada, com muita nuvem, começa a ficar escuro o céu, né? Pouca luz passa. Mas se você tem uma nuvem, você tem total radiação chegando aqui na superfície. Tá? Então, a potência que sai de uma amostra, quando ela é incidida, uma radiação incide sobre ela, essa potência depende do caminho óptico, né, que essa radiação está atravessando a amostra, ou seja, qual é o caminho óptico, quanto de amostra eu tenho ali na frente, depende da própria matéria, que vai gerar uma absortividade diferenciada, ok? E também depende do comprimento de onda. Cada comprimento de onda tem uma absortividade diferente, né? E também a própria matéria, né? Os polos dela, se ela é polar, se ela é apolar, se ela tem muitas moléculas, se é uma molécula pequena, tudo isso vai depender, vai gerar o chamado absortividade. A gente vai ver isso mais à frente. Pessoal, então, na absorção de radiação atômica, o que você está interessado não é mais na radiação que sai de um nível excitado para o fundamental ou para um nível intermediário. Na verdade, você está interessado na absorção de energia de um estado quântico, né, fundamental para um outro estado mais excitado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, você tem aqui um elétron no estado fundamental aqui, que sobe para o estado energético 1, o estado eletrônico 1. Ou você pode ter uma transição de 0 para 2. Tá? Então, você tem uma energia E1, E2. E você tem, então, linhas espectrais associadas. Ah, mas essa radiação não volta? Pode voltar, sim. Pode ter a fluorescência, você pode gerar um HNI. Só que o HNI gerado ele pode ser propagado em qualquer direção desta. Né? Você tem 4 pi esferas radiantes. Toda a abóbada
toda a esfera envolvendo a amostra, em termos de esfera de espaço, né? A abóboda de espaço, ela pode ser receber essa radiação. Então, quando você tem, num certo átomo, uma absorção, a emissão possível, né, desse elétron excitado, ele é Hν, só que ela vai ser emitida em diversas direções, que não aquela de observação. Aqui, na visão daqui daqui dessa direção, você tem o seu detetor, o seu monocromador. Somente vai receber luz nessa direção, né, referente à absorção, né, o feixe que sobra após a absorção da radiação, tá? Ah, pode coincidir de uma emissão ser feita aqui, né, nessa direção? Pode, mas é tão improvável. O ângulo sólido, né, dessa abóbada que envolve a amostra, ela é desprezível em relação a toda a área, né, dessa abóbada que envolve a amostra, né? Então, você realmente não tem contribuição de uma emissão, né, para a mesma direção de absorção. Praticamente, você consegue estudar realmente a potência transmitida, que é o P em relação a P0, e pouca interferência haverá de possíveis elétrons excitados de volta para o estado fundamental, né? Emissão essa que coincide também com a direção, né, desse feixe óptico que está sendo absorvido, tá bom? Aspectos quantitativos da absorção da radiação. Então, pessoal, aqui a gente vai definir a lei de Beer, né? A radiação absorvida versus concentração. Então, se você tem uma potência P0 de entrada, um caminho óptico B, cuja amostra tem uma concentração C, por exemplo, a sua amostra líquida, uma cubeta, e você vai observar, se houver, então, interação dessa radiação eletromagnética com a matéria, por exemplo, um material colorido vai absorver o complementar dele, né? E deixa transmitir aquela cor, né? Depende se for de transmissão ou de difusão, depende, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma radiação azul entrando, né? Se ela for transparente, você pode ter a radiação azul também saindo. Se agora a amostra, ela, por exemplo, é vermelha, com certeza ela está absorvendo o azul, né? Que é complementar, tá? E, por consequência, a potência aqui vai ser bem pequena. Mas, por outro lado, se a amostra é azul, né? Provavelmente toda a potência está passando, tá bom? Então, essa ideia da cores complementares é de suma importância, né? Para você avaliar as coisas. Tá? Então, por exemplo, se você está... essa amostra tem cor azul. Pode ter certeza que a absorção dela está acontecendo lá no complemento do azul. Lá para vermelho, amarelo, por aí. Né? A amostra é rosa. Então significa que tem um componente azul e um componente meio avermelhado. Né? E faz com que haja uma combinação de cores, de comprimento de onda, dando, no final, uma coloração rosa para aquela solução. E assim sucessivamente, tá bom? A gente vai ver isso mais em espectro na frente. Então, definindo, tramitância, como eu falei, definir como uma potência que sai da P sobre P0, quando se multiplicar por 100, você fala com que a tramitância é em percentual. Mas você pode falar entre 0 e 1. Tramitância está entre 0 e 1, tudo bem? Né? Ela pode estar aqui entre 0 e 1. Ou, em escala percentual, seria de 0 a 100%. E a absorvância? A absorvância é menos log de T. Tá? Aqui nesse slide não está aqui, aqui tem a detalhamento da lei, depois a gente fala sobre ela. A absorvância é definida como menos logaritmo na base 10 da tramitância, tudo bem? Então, se eu faço um quadro aqui, como você calibra o equipamento? Você faz tramitância, né, 0, né, e... Peraí, vamos lá. Aqui vamos colocar tramitância, pode ser. Eu fiz errado. Aqui eu vou colocar aqui tramitância e absorvância. Tramitância aqui é absorvância. Se a tramitância é 0 e se a tramitância é 100%, qual seria a absorvância? Se a tramitância, vamos começar com mais fácil. Se a tramitância é 100, significa que não está absorvendo nada, está transmitido tudo, 100%. P0 entrou, P0 saiu. P0 sobre P0 é 1, tramitância é 100. Significa que a absorvância é 0.
Agora, vamos lá para esse caso aqui. Se a tramitância é zero, você tem menos log de zero. Isso aqui vai dar o quê? Infinito. Ok? Então, na escala logarítmica, você lembra que a escala logarítmica ele passa por 1, qualquer que seja a base, você tem essa escala aqui, né? O logaritmo de valores menor que 1, eles são pequenos, né? Menor que 10 a menos, está entre 0 e 1, né? Ok? São valores muito negativos, né? Muito negativos. Então, valor logaritmo, aqui é x, aqui é y. Y é igual log de x. Então, log de 1 é 0. Então, x é igual a 0. Mas qualquer valor menor que 1, você vai ter que y vai ser 10 a menos tanto. Exemplo, pegar aqui 10 a menos 1, que é o valor de 0, 1, 10 menos 1. Então, o valor dá menos 1, né? Log de 10 na mesma barra vai dar menos 1. Então, começa a dar valores negativos, menos 1, menos 10, menos 20. Né? Então, no final, quando isso que tende, né, para 0, o x tende para 0, o log de 0 tende para menos infinito. Menos infinito com menos infinito vai dar mais infinito, tá bom? Então, quando a tramitância é zero, a absorvente tende para infinito. Então, no equipamento, você não vai ter acuidade, né, assim, sensibilidade para obter tramitâncias tão pequenas, próximas a zero. Tá? Então, o limite de equipamento no máximo, depende do equipamento, 2 de absorvância ou 3. Esse é o limite. Aí você teria que calcular, então, qual é a transmitância associada. Então, se a absorvância, né, que é igual a 0, é igual a 3, que é menos log da tramitância. Não é isso? A absorvância menos log da tramitância. Significa que a tramitância vai ser igual, jogando sinal negativo cá e jogando na base da exponencial, na base 10, você vai ter 10 elevado a menos 3. Beleza? Passamento para cá. Então, esse valor de tramitância 0,001 de tramitância é o que o equipamento consegue ainda resolver, né? Ainda medir. Um valor 1 milésimo, né? da unidade de tramitância. Tá bom? É um valor muito pequeno, porque a partir daí ele já confunde com o próprio ruído do equipamento, você não vai conseguir medir. Tá? Então, os equipamentos modernos têm um limite de absorvância entre 2 e 3, depende do equipamento. Depende do preço, né? da ótica do equipamento. Pessoal, na lei de Lambert-Beer, você vai ter que a absorvância, né? Ou seja, o que absorve, né? Dado por menos log T, é igual a A, que é a absortividade, é um parâmetro intrínseco a cada matéria e cada comprimento de onda. Depende também do caminho óptico, ou seja, quanto maior o caminho óptico, né, para a luz percorrer, mais absorve, por consequência, P é menor. E também depende da concentração. Quanto mais cargas de absorção você tem na sua amostra, maior vai ser a absorbância, tá bom? Então, esse é o critério da absorbância. Lembrar que o coeficiente proporcional chamado absortividade, ele pode ser dado por litro, grama, centímetros 1, ou pode também ser falado por mol. Quando você fala molar, quando você usa a concentração da curva analítica em molar, né, você chama isso de absortividade molar. Pessoal, então eu vou terminar a aula por agora, já tem 1 hora, e depois faço mais 1 hora de aula, tá bom? Então vamos lá, lei de Beer, detalhada a lei de Beer. Isso aqui eu fiz bonitinho, poucos livros vai mostrar essa técnica que eu uso aqui, tá? Muito interessante. Dentro de uma camada infinitesimal, a diminuição de energia ΔP é proporcional à energia incidente P, a concentração das espécies C e a espessura da seção dx. Então, se você tiver aqui, por exemplo, né, um elemento, aqui vamos supor que isso é uma cubeta, né? Vamos supor que aqui é um espaço de uma cubeta, beleza? Então, a potência P0 entrou aqui, uma certa potência P. À medida que vai passando pela solução da cubeta, a potência vai caindo de forma exponencial, né? Até que sai aqui no final um valor de P. Ela cairia mais atendendo para zero se o caminho ótico tendesse para infinito. Nunca vai ser zero, teoricamente, né? Quanto maior o caminho ótico, menos potência sai, mas nunca seria zero, tá bom? Pelo próprio princípio matemático logarítmico, da definição. Olha, essa, então, a diminuição da potência, ela cai exponencialmente, né? Exponencial negativa, né?
10 elevado a menos x, por exemplo, né? Ou né, aqui na base 10, você pode ter base dos números naturais, que é o Euler, né? Aquele número Euler, né? Que é base dos números naturais, você pode ter base 2, né? Na base 2, principalmente para código binário, você usa muito base 2. E você tem várias bases na matemática, cada um com sua aplicação. Pessoal, então o que ele está falando é o seguinte, que olhando essa equação que eu acho mais bonita, então vamos começar aqui. Isso aqui é uma equação de primeira ordem, né? Ele está falando o seguinte, que a taxa de variação de potência num certo unidade de caminho óptico, então vamos pensar aqui um valor infinitesimal de dx, esse é o caminho óptico, né? Ele refere-se a uma diferença aqui de potência, de dp. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que dp é proporcional à potência nesse meio aqui, nesse momento, ok? Proporcional à concentração da solução, né? dx, ou seja, a taxa de variação de potência em relação a dx é igual, né? É proporcional à própria potência, né? No momento que está absorvendo esse ponto aqui, e a própria concentração. Na verdade, pessoal, a lei de Beer, ele antigamente fala, quer dizer, os livros mais clássicos falam Lambert e Beer, porque foi a contribuição de dois, né, cientistas. Um estudou o efeito da diminuição da potência em relação a dx, que se não me engano foi Lambert, e o Beer trabalhou com como a potência varia com a concentração diferenciada. Quanto mais concentrado você muda a sua solução, você tem cada vez menos potência de saída. Tá? Quando você combina os dois efeitos, aí você tem a chamada lei de Lambert-Beer, e por isso que aqui está o efeito da potência e da concentração. Pessoal, para ser igual essa proporcionalidade, você coloca uma constante, que é intrínseca ao comprimento de onda que você está trabalhando, que essa absortividade, essa técnica de absorciometria, ela tem que ser mono, né? Como chega? Opa, deu branco aqui. A linha tem que ser única, né? Opa, deu branco. Monoespectral, né? Você tem que ter um único comprimento de onda, ok? Ela não pode levar em conta uma faixa muito larga de comprimento de onda, porque cada comprimento de onda, pela interação da matéria, ele vai ter uma absortividade diferenciada. A interação de comprimento de ondas diferentes, né, gerarão, né, interações diferentes da matéria. Tá? Então, a absortividade ela é intrínseca a cada comprimento de onda. Né? Por exemplo, 400 nanômetros interage pouco. 410, começou a aumentar a interação. 450, aumentou mais ainda. 460, começa a cair essa interação. Né? Porque é um acoplamento daquele frequência, daquela radiação eletromagnética, né? Daquele campo eletromagnético, com o centro de cargas, né? Da sua matéria. Né? Sejam íons, ou seja, de polos induzidos, que seja o que for. Né? Mas tem que ter essa interação, né? Através daqueles princípios que nós mostramos, seja transição eletrônica, transição vibracional, transição rotacional, que já acontece na parte de microondas, né? E, finalmente, transição de spin eletrônico, que é mais baixa energia. Né? E partindo para o lado de maior energia, você tem também a possibilidade de absorção de raio-x e de raios gama. A absorciometria é a técnica de medir de absorção. Pode ser feita em todo o espectro eletromagnético, desde raios gama até ondas de rádio. Quando você observa a radiação resultante, quando um corpo absorve parte dessa radiação, você tem a técnica de absorciometria. Aí você tem a absorciometria no infravermelho, no visível, no ultravioleta distante, no raio-x, no raio gama, né? De microondas e assim vai, tá bom? Você tem várias técnicas absorciométricas. Aqui a gente vai estudar, nesse curso, é apenas a absorciometria no UV, na região do UV e no visível. É o que é mais utilizado para estudar moléculas, né? Porque é uma interação mais forte, assim, e mais fácil, a parte instrumental é mais barata, tá bom? Ok. Pessoal, se você rearranja isso, passa o ΔX para cá, né? E peça P também para baixo, você vai ter essa relação, ó, menos dP sobre P
dividido por ΔX é uma constante, né? E é proporcional à concentração. É igual a uma constante K vezes a concentração. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, pessoal. Se você fecha a concentração numa cubeta, só tem uma única concentração. C é constante. Concentração é constante. E essa constante K é constante, que tem a ver com absortividade, né, e outros parâmetros intrínsecos à matéria. Então, o que está mostrando aqui? Que a taxa de variação relativa, né, da potência em relação à distância é uma constante, que é Kc. Nesse caso, a concentração não está variando, é Kc. Tá? O que significa, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte, que cada milímetro que eu ando aqui de caminho óptico, há uma queda da potência, por exemplo, de 10%. Isso aqui é o valor relativo. É potência sobre a potência daquele elemento, né? Naquela fragmento aqui da matéria, né? Naquele ΔX, naquele valor ínfimo, né? De percurso óptico, ΔX. Tá? Esse ΔX está associado à potência P. O ΔX está associado à potência P2, assim assado. O que ele está falando é o seguinte, ΔX1 dividido, desculpa, a ΔX equivale a um ΔP. Então, você tem um ΔP1, aqui nessa região aqui, você tem ΔP2. O que ele está falando é o seguinte, a diferencial ou decréscimo infinitesimal da potência num certo ponto, né, do seu absorvedor, da sua amostra, essa diferencial ΔP em relação à própria potência naquele ponto, isso dá um valor relativo, ele dividido por um valor infinitesimal constante ΔX é uma constante, Kc. Tá? Então, exemplo, é como se, imagine que eu estou entrando aqui com potência 100, eu entrei com potência 100, esse é o P0, né? Depois, a cada milímetro ele cai de 10%, então aqui vai cair para 90 o sinal, né? Se aqui é potência 100, agora caiu para 90, caiu 10%. Depois, no mesmo unidade de percurso, né? O ΔX é constante, o valor infinitesimal, ele cai 10% de 90. Isso que está falando aqui é um valor, né, constante relativo. O valor relativo é constante. O valor absoluto está variando, né? A potência está variando, tá certo? Então, o ΔP sobre P, né, ele é um valor relativo, tá certo? E embora a potência está caindo exponencialmente, mas o valor relativo, normalizado a um valor infinitesimal de distância, é uma constante, que nesse exemplo é Kc, já que C é constante nessa cubeta, tá bom? É isso que está mostrando. Então, se aqui é 100 de partida, caiu 10%, depois vai para 90%. Depois cai para quanto? 10% de 99 dá 81. Depois ele vai cair 1 milímetro, depois ele vai cair 10% de 81. Então, 81 menos 8,1. E assim vai, né? Depois é 10% desse resultado, é 10% de 81 menos 8,1. Esse dá outro valor, e assim sucessivamente. Então, esse gráfico é uma exponencial. Tá, pessoal? Então, agora você pega essa equação aqui, divide por P, deixa de um lado potência, deixa do outro lado distância, né? E quando você faz a integração disso, né, de potência P0 a potência P, e quando você integra isso, né, de potência de caminho óptico de 0 até o final do caminho óptico, que é chamado de B, né, você tem essa equação aqui, né, a integral, né, de P0 até P, de ΔP sobre P, que é o valor relativo de potência, vai ser igual a Kc, K como é constante, C nesse momento que é constante também, para uma certa cubeta está analisando, você vai ter então a integral de 0 até B de ΔX. Quando você integrar isso, a integral, né, de uma relação dp P dá logaritmo, beleza? E a integral ΔX é 1, né? No caso aqui, de 0 até B, variando aqui, vai dar B desse exemplo. Ela é a própria variável, né? Da mesma forma que você tem B elevado a 1, né, com essa deriva y, ΔY, vai ser 1, ok? ΔY sobre dB é igual a 1, beleza? Né, desce daqui para cá. E B seria 1 menos 1, que seria 0, tá bom? Você lembra disso, né? Se fosse o quadrado, aí então 2B, 1, porque é 2 menos 1.
Tá? Então, a derivada é o processo inverso da integral. Né? Se você tem, então, integrais aqui, vai dar a derivada. Okay? Joga o 2 para cima, aí você tem as regras de derivação, né? De integração, que vocês estão mais com a cabeça mais fresca que eu, que quase não uso e já esqueci bastante coisa. Vamos lá. Pessoal, então, quando você integra aqui, você vai chegar nessa equação. Menos log de P menos log de P0 é KB, né? KC, que é a constante, vezes B. O B também é uma constante, né? Porque é um caminho óptico específico, né? Daquela cubeta. Ou a rearranjo logaritmo P0 sobre P vai ser K sobre logaritmo de 10, que vai gerar uma nova constante, né? E P0 sobre P é tramitância. Conclusão, né? Você vai ter, então, que log de P sobre P0 é 1 sobre T. Então, né, se você agora inverte isso, T aqui para cima, você vai ter, então, que menos log de tramitância, que é a chamada absorbância, é igual a ABC, tá bom? Então, aqui vai dar, então, menos log de tramitância, que é a mesma coisa que log de 1 sobre T. Então, isso aqui é log. Lembra que tramitância não é P sobre P0? Então, é a mesma coisa que isso aqui escrever log de 1 sobre T, tá bom? De tramitância, tá bom? Beleza? Se você joga T para cima, dá menos log de T, que é igual a absorbância, que é ABC. Tá? Essa, então, é a famosa lei de Beer. Tá? Pessoal, então, na próxima aula, eu vou falar sobre desvio da lei de Beer, né? Falar de curvas, né? Como obtenção de curvas e outros aspectos ligados a espectrofotometria UV visível, tá bom? Então, eu gravo a outra aula a outro momento. Estudem, tá, pessoal? Obrigado pela atenção.